Olá pessoal, vamos falar sobre o livro O Cachorro do Menino, esse livro que há mais de 14 anos vem encantando crianças por todo o Brasil. Eu vou contar como que da primeira edição do ano de 2007 virou a segunda edição agora no ano de 2021. Vou contar o que tem aqui, o que não tem aqui, o que ficou, o que sobrou, enfim, como é que foi essa transformação, porque agora essa edição que tanto me orgulhou, que tanto me deu encantamento, para falar a verdade, lá de 2007, fica para a história e teremos agora o trabalho com a segunda edição do livro O Cachorro do Menino. Então você, professor, que já vinha adotando esse livro, eu sei que ele é muito adotado em escolas do Brasil inteiro, não tem mais essa edição, ficará a segunda edição e ela está escrita que é a segunda edição. Tá vendo a capa? Guardem a capa. Só para vocês entenderem a história desse livro, pessoal, essa primeira edição chegou a mais de 20 impressões nesses 14 anos. Realmente foi um sucesso muito grande. É um livro que emocionou e emociona crianças e jovens, né? Crianças, infanto-juvenil. É um livro infanto-juvenil que ele tem emocionado muitas crianças, muitos professores em todo o Brasil. E essa história eu conto ela. Eu conto ela da parte em cordel. Nessa edição aqui, ela tem duas formas literárias. A primeira é o texto em prosa e a segunda é a forma em cordel. Para quem não sabe o que é cordel, é uma forma de narrativa em verso. E essa história que começa assim: nessas férias, disse Oscar, oh mãe, eu quero um cachorro, você deve estar brincando com um cão aqui eu morro, eu prefiro que me leve para um pronto-socorro. É mais, banhê, eu falo sério, eu prometo, vou cuidar. Olha o ovo em que moramos, não dá para um bicho ficar. Eu trabalho o dia todo e não tenho tempo, Oscar. Não se preocupe com a contação de história, não vou contar agora. Tem um vídeo no qual eu conto a primeira versão do livro, né, em cordel, mudou um pouco. E é uma versão que eu estou contando ao vivo, vocês vão poder verificar aqui. E depois a segunda versão, no qual eu vou contar a história já da segunda edição. Bom, a história conta as peripécias de Oscar, né, que queria tanto um cachorro de raça igual ao do melhor amigo dele, Rodrigo. A mãe disse que aquilo era um absurdo, porque eles moravam no apartamento e não iam comprar cachorro, e se quisesse iriam adotar, mas Oscar insiste, compra um cachorro de raça igual ao do amigo dele, ao do melhor amigo Rodrigo, porém o cachorro vem com um problema, não mexe as patinhas traseiras, e aí começa o conflito do garoto, porque eles não conseguem trocar o cachorro no lugar onde eles compraram, e aí começam as provocações do Rodrigo. E aí as crianças, pessoal, nesses 14 anos, como o livro é muito adotado, e eu tenho certeza que a segunda edição também será nas escolas, perguntam para mim de onde eu tirei essa ideia de criar essa história do Oscar, do Dito, que é o nome do cachorro, do Rodrigo. Me perguntam se é real, até porque na primeira edição eu vinha com a foto minha e do meu cachorro, né? Eu era cabeludo aqui, do meu cachorro na época. O Chicó já não está mais conosco. Na verdade, pessoal, é uma história inventada. Ela não aconteceu, mas ela surgiu no momento, há mais de 15, 16 anos, quando eu comecei com a história do veganismo, comecei a estudar um pouquinho dos direitos dos animais, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e descobri uma mulher que era uma pessoa física, assim, ela não tinha empresa, nada, e ela recolhia cachorros doentes e velhos, ou cachorros muito difíceis de serem adaptados. Então sempre tinha algum problema. E ela fazia o seguinte, ela recolhia esses cachorros, colocava num site e colocava o texto embaixo da foto de cada cachorro como se fosse o cachorro falando. Então, não me lembro, claro, mas havia algo do tipo: tenho mais ou menos 8 anos, gasto R$ 300 de remédios por mês porque eu tenho determinada doença. E se você puder cuidar de mim, eu serei um ótimo companheiro, pois eu sou muito manso. Aí havia um outro anúncio com outra foto de outro cachorro, dizendo assim: sou muito bravo, preciso de um cuidador experiente. Se você souber lidar com cães agressivos, eu posso ser uma ótima companhia para você. E ela ia colocando só cachorro idoso, doente, com algum problema. Aí eu olhei aquele site e falei, gente, que coisa interessante, né? Ela está recolhendo esses cachorros e colocando para adoção, mas quando a gente pensa, geralmente, né? Eu gosto de pensar a literatura, pessoal, da seguinte maneira. A literatura,
na minha concepção, quando eu crio uma história, ou mesmo um livro de poema, é para mexer com aquilo que a gente acredita. Sabe aquele lugar comum? Na literatura, o legal da literatura, ao meu ver, é quando a literatura inverte ou mesmo sacode as nossas crenças, os nossos costumes e os nossos hábitos. Essa é a função da literatura. Então, eu falei assim, eu posso fazer... Porque o que as pessoas pensam quando vão ter um cachorro? Né? Ou vão adotar ou vão comprar, aí a escolha é pessoal, mas geralmente querem um filhote que é bonitinho, tem todo aquele encantamento do filhote que você vai adotar e adestrar e educar da maneira como você gosta. Porém, um cachorro velho, um cachorro doente, dá trabalho. Então eu tive uma ideia, olhando o site dessa pessoa incrível, honestamente eu não sei quem é, senão eu citaria aqui, já tem muito tempo. Eu falei, eu posso escrever um livro contando isso, de um cachorro velho, para adoção. E aí eu comecei a escrever a história do cachorro do menino. Eu vou falar sobre os nomes dos personagens, porque Oscar, porque Dito e tal. Só que aí eu tentava colocar um cachorro velho, mas não aparecia. Eu tinha na minha cabeça, falava, vou fazer a história do menino, né, que ia se chamar Oscar, e ele ia querer adotar um cachorro velho, um cachorro com algum problema, enfim. Eu sabia que o cachorro tinha que ter algum problema. Mas quando eu estava escrevendo, no momento que eu estava escrevendo, não conseguia encaixar algum cachorro adulto, algum cachorro já com idade. Aparecia um filhote. Naquele tempo, pessoal, eu quebrava mais a cabeça com a minha literatura. Hoje não. Hoje, se eu estou fazendo uma coisa e não surge do jeito que eu tinha pensado, eu consigo mudar com mais facilidade. Mas naquele tempo, eu ainda ficava batendo a cabeça para fazer aquilo que eu tinha imaginado previamente. Eu sempre digo para os meus alunos, para as pessoas com as quais eu converso, nas palestras, ou mesmo vocês, crianças, nos encontros, que a literatura é você fechar o olho e dar um mergulho no escuro. E aí você vai, se você vai cair de um jeito ou do outro, você não sabe, é um mergulho de olhos vendados. Então, hoje eu entendo essa literatura mais fluida, mas há 16 anos, quando eu comecei a escrever essa história, eu não tinha isso, então eu estava previamente armando a história com um cachorro adulto, com algum problema, mas na hora em que eu escrevia não aparecia isso e eu brigava com a história. E aí aconteceu o seguinte, eu me rendi depois de quebrar muito a cabeça e falei, não, é a história de um cachorro filhote. Então assim, a ideia que me gerou a fazer a história do cachorro do menino foi um cachorro adulto, mas acabei fazendo com um cachorro filhote, porque a história pediu. É isso que eu falo para quem quer escrever livro, sempre a gente precisa, nós escritores, precisamos ouvir o que a história quer dizer. E essa história, gente, eu contei ela e conto até hoje para 100 pessoas, para 200 pessoas, para 300 pessoas. É uma história que quando eu conto a parte em verso, demora mais ou menos 15 minutos, que vocês podem ver no vídeo aí. E as pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas ficam extremamente tocadas com a atitude do garoto Oscar. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, das diferenças da primeira edição para a segunda edição. A primeira edição, que tem belíssimas ilustrações do Avelino Guedes, tinha a primeira parte em versos de cordel, a modalidade cestilha, lembrando, cordel é uma forma de poesia brasileira, originária no Nordeste brasileiro, e a segunda parte da história, eu usei o teatro de cordel. E esse teatro foi muito bacana, porque muitas pessoas queriam encenar essa história. 14 anos depois, eu resolvi fazer a segunda edição, que é essa aqui. E aí eu não mantive as duas mesmas estruturas. Eu mantive o cordel, que é a narrativa em verso, alterei algumas coisas, a história está um pouquinho mais completa, eu acho que eu consegui aprofundar um pouquinho mais os personagens. Na primeira, tinha aquele tiro, né, da poesia falada, e ai, Oscar, eu quero um cachorro, Na segunda, mantém esse mesmo ritmo potente, que é essa segunda aqui, mas eu acho que dá para ter um pouquinho mais de profundidade em alguns momentos. Eu faço a primeira parte em prosa. O que é prosa? Prosa é aquele texto corrido, concordam comigo? Quando a gente faz um texto em prosa, a gente está fazendo o texto corrido. Porém, a segunda parte, ela é feita com versos da literatura de cordel. Eu mantenho as mesmas cestilhas, estrofes de 6 versos com rimas nos versos pares. E o tamanho de cada verso é a métrica de 7 sílabas poéticas, que é a métrica mais tradicional da poesia popular brasileira.
Vale lembrar, pessoal, que o ilustrador Luciano Tasso, querido Luciano Tasso, fez um trabalho muito bonito, tanto na parte em prosa como na parte em verso. Na parte em prosa, ele usou essa linguagem da ilustração, né, que ele trabalha com algo muito interessante assim. Aqui é a hora que o menino fala, mas no prédio, mãe, todo mundo tem cachorro, né? E por que a gente não pode ter? Aí ele desenhou, né, todos os moradores do prédio com os seus animais de estimação. E aí ele fala, né, por exemplo, essa parte aqui não tem na primeira parte, no primeiro livro, que fala assim, quando a mãe não quer comprar o cachorro, aí o Oscar vai e pega o álbum de fotografia da mãe e fala, mas você não teve todos esses cachorros quando você era criança? E todos esses cachorros aqui não te deram muita alegria? A mãe fala, mas meu filho, a gente morava em casa, agora a gente mora no apartamento. Aí ele mostra as fotos com as lembranças que a mãe teve do cachorro. Isso faz com que ela derreta o coração. E aqui eles procurando o preço do cachorro nas lojas e na internet. Enfim, ele usa essa linguagem que é muito bonita, eu adoro, assim, acho que o Luciano foi muito feliz em fazer isso, ele é muito talentoso, a gente já fez vários livros juntos, né? E na parte do cordel, ele mantém esse estilo que lembra a xilogravura, claro, com menos ilustração, mas ele mantém esse estilo da ilustração também. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão gostar da segunda edição do livro Cachorro do Menino. Foi preparada com muito carinho. As pessoas me perguntam por que eu mudei? Por que eu não mantive o cordel e o teatro e agora eu coloquei prosa e poesia? Por que eu fiz diferente? Pessoal, em cada momento da minha vida em que eu publico um livro para vocês, já são 35 livros, né? Inclusive todos os meus livros vocês podem encontrar no meu Instagram, no meu site. Eles estão disponíveis em livrarias virtuais, vocês podem adquiri-los. Tem livro para criança pequena, livro para criança leitora e livro para jovem também. Todo livro, no momento em que eu publico, eu dei o meu melhor. Eu fiz o possível para que aquela história tocasse o coração da criança ou do jovem. Então, quando eu fiz a minha primeira edição do Cachorro do Menino, foi com o meu coração totalmente aberto. Só que passaram 14 anos, né? Tive 2 filhos no meio do caminho, enfim, quanta coisa aconteceu com a minha vida e com o mundo nesses 14 anos. E aí eu decidi fazer a história em prosa, porque na história em prosa eu consegui aprofundar algumas situações do livro que eu achava que estavam um pouco corridas demais para o verso. Então vocês vão ver a mesma história contada em prosa, é exatamente a mesma do que a história contada em verso. Mas há diferenças porque na prosa dá para jogar um pouco mais com as palavras. E aí esta história eu conto ela em verso, então vocês vão poder conferir também o vídeo de eu contando essas histórias, essa história também do Cachorro do Menino em verso. É uma das poucas histórias que eu conto totalmente de cabeça. Este livro só me trouxe alegrias, já me levou a dar palestra no Brasil inteiro, já emocionou crianças e jovens, e professores e adultos, porque é uma história muito bonita. Eu sempre digo com as pessoas com as quais eu converso, ou para os meus alunos, que a literatura ela é muito menos, ao meu ver pelo menos, né, racional do que emocional. Quanto mais eu consigo fazer uma história que toque realmente o coração, que faça com que a gente balance as nossas crenças, eu acho que a minha função como escritor está completa. E essa história realmente consegue isso. Quem conhece, inclusive se você conhece a primeira versão da história, comente aí e eu faço convite para que vocês conheçam a segunda versão da história. Tá bom? Cachorro do Menino, de minha autoria, César Obeide, ilustrações do Luciano Tasso, talentosíssimo, meu amigo, da Editora Moderna. A primeira edição, a minha profunda honra, a minha gratidão, porque foi com esse livro aqui, ó, em 2007 que eu publiquei, terminei de escrever em 2005, 2006, que eu descobri que eu poderia ser escritor, porque até então eu só fazia poesia, eu não tinha feito nenhuma história, nenhum enredo, com personagem, com conflito, e foi com o Cachorro do Menino, com essa história aqui, que eu me descobri escritor, e entrego para vocês com muita alegria essa nova versão, essa nova roupagem, né? Não mudou só as ilustrações, mudou a forma da escrita, a primeira em prosa, a segunda em poema. Vocês vão poder conhecer as duas versões. Se você é professor e tem o costume de adotar os livros, fazer projetos de literatura na tua escola, procure o pessoal da Editora Moderna, procure os divulgadores da Editora Moderna e vocês vão poder fazer análise desse livro para, quem sabe,
também colocá-lo dentro dos projetos pedagógicos. O livro que fala sobre direito dos animais, sobre a relação do menino, né? O que o Rodrigo faz com o Oscar, que relação complicada desses dois amigos, né? Por que o Oscar se submete tanto aos mandos do Rodrigo? Por que ele tem essa força toda? Depois ele consegue romper, mas por que em algum primeiro momento a gente se deixa levar por algo que a gente não quer? Porque é visível. Eu digo isso, pessoal, porque são 14 anos trabalhando com essa história, visitando escolas no Brasil inteiro que adotaram essa escola. E as crianças falam assim, mas o Oscar não queria fazer aquilo com o cachorro. Não, ele não queria. E eu falo, mas por que ele fez? Aí as crianças não sabem responder. É porque isso, às vezes a literatura reflete a vida. E aí o Oscar não queria fazer o que ele fez com o cachorro, mas acabou fazendo por pressão do amigo. Então dá para trabalhar essa questão do bullying também, dos direitos dos animais, né? Quem são as pessoas que cuidam dos animais? Certa vez eu vi uma placa num terreno escrito algo assim, por favor, não jogue o seu gato aqui, já tem gato demais. Olha isso, por favor, não jogue o seu gato. Ou seja, as pessoas compram um gato ou adotam um gato, acredito que compram, né? E aí o gato começa a dar muito trabalho, arranha e joga fora. Só que não é um brinquedo, nem um brinquedo a gente joga fora, mais um brinquedo a gente conserta, arruma e dá para uma outra criança, para ter uma outra utilidade para esse objeto, ainda mais um animal, pelo qual a gente tem tanto afeto e tanto amor. Então um livro além dessa história extremamente emocionante que você pode trabalhar a relação de bullying, a relação dos animais, a relação da vontade e da contra-vontade, tudo isso, o livro tem dois gêneros textuais, a prosa e a poesia, pode trabalhar o cordel também, tem um texto aqui que só fala sobre a literatura de cordel. O que é o cordel? Né? Que não tem nada a ver com barbantinho, tem a ver com poesia brasileira de altíssima qualidade, extremamente formal, né? Tem que ser metrificada, tem que ter a rima certinha. E é isso, com muita alegria entrego para vocês o Cachorro do Menino, lembrando que vocês podem conhecer os meus cursos, meus workshops, minhas palestras, cursos online, tudo isso no meu site e no meu Instagram. Um beijo e viva a literatura brasileira, viva o Cachorro do Menino! Agradeço a primeira edição, mas agora é essa aqui. Beijão, pessoal!